Alimento Diário, série Nossa Missão, a edificação do corpo de Cristo. Volume 1. Deus escolheu você. Semana 2. Bênção espiritual nos lugares celestiais. Anote os versículos desta quinta-feira. Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo 16 e Evangelho de João, capítulo 17, versículo 11. Trecho para ler com oração. Atos, capítulo 20, versículos 19 e 20. Servindo ao Senhor com toda humildade, lágrimas e provações que, pelas ciladas dos judeus, me sobrevieram, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa e de ensinar a vocês publicamente e também de casa em casa. As lições aprendidas com o apóstolo Paulo. O livro de Atos não relata com detalhes o que Paulo fez enquanto estava em Éfeso. Em sua terceira viagem, talvez por pressa de chegar a Jerusalém ainda durante as festas, Paulo não desembarcou em Éfeso. Antes, em Mileto, mandou chamar os presbíteros de Éfeso. Vejamos o que diz o capítulo 20, versículos 17 a 19. De Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. E quando se encontraram com ele, disse-lhes: Vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda a humildade, lágrimas e provações, que, pelas ciladas dos judeus, me sobrevieram. Paulo, na verdade, estava aperfeiçoando os irmãos com o seu próprio testemunho, com sua própria atitude. Ele esteve em Éfeso todo o tempo, trabalhando com toda a humildade. Eis uma preciosa lição para nós que servimos o Senhor. Nós pregamos o Evangelho, saímos às ruas para orar com as pessoas, cuidamos delas nas redes de cuidado, levantamos igreja, mas em todo o tempo devemos manter a mesma postura do apóstolo Paulo, servindo ao Senhor com toda humildade, lágrimas e provações. Esse trabalho de missionário que fazemos não é um trabalho fácil. Há muitas tribulações e sofrimentos. O Senhor, quando enviou os 12 discípulos, disse que os enviava como ovelhas para o meio de lobos. Confira Mateus 10, 16. No Getsêmani, em João 17, 11, ele orou para que o Pai nos guardasse, pois estamos no mundo. Ele sabia que nós iríamos para o território do inimigo. Querido ouvinte, o mundo não nos receberá de braços abertos, mas as pessoas que Deus preparou, sim, essas nos receberão e estarão abertas ao Evangelho. Por isso, não tenhamos medo. Avancemos no reino de Satanás para ganhar as pessoas. Paulo continuou dizendo em Atos 20, 20 aos presbíteros: jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa e ensinar a vocês publicamente e também de casa em casa. Aqui temos outra importante lição. Nós, como missionários, como pessoas que querem trazer o reino de volta, façamos tudo para o proveito dos irmãos, da igreja. Não seja aquele que se preocupa meramente em ser um bom orador, com eloquência e frases de efeito. Todos nós precisamos trabalhar para o reino de Deus. Não trabalhe para exaltar a si mesmo. Nós estamos aqui para fazer a obra de Deus, para lhe dar frutos. Paulo nunca deixou de anunciar algo que fosse proveitoso à igreja em Éfeso, e nós também devemos ter essa atitude. Não somos candidatos a um cargo político para ficar fazendo campanhas eleitorais e agradando o nosso público. Estamos aqui para pregar o Evangelho, resgatar as pessoas das ruas e trazê-las para a rede de cuidado.
edificando a igreja e estabelecendo o reino de Deus. Esse é o nosso encargo. Não devemos buscar algo para nós mesmos, mas apenas aquilo que é proveitoso para a igreja e para a obra de Deus. Assim fazia o apóstolo Paulo, que além de anunciar a palavra na escola de Tirano, ensinava os irmãos de casa em casa. Ele não perdia nenhuma oportunidade de pregar e ensinar a palavra. Precisamos ter um tratamento mais pessoal uns com os outros. Ultimamente, tenho tido comunhões maravilhosas com a liderança de várias regiões. Por meio da comunhão, nossa unidade e unanimidade aumentam, pois estamos passando a conhecer cada vez melhor uns aos outros. Assim, acabamos alinhando-nos com relação ao que Deus quer fazer e passamos a ter o mesmo encargo e fazer a mesma obra. Não temos mais fronteiras físicas. Não há mais uma obra diferente em cada região. Isso acontece porque temos a oportunidade de, juntos, ter comunhão na palavra, tornando-nos cada vez mais íntimos. É como Paulo, que tinha esse relacionamento pessoal, de casa em casa, com os irmãos, e também ministrava a palavra publicamente na escola de Tirano, o que fazemos nas reuniões ministeriais e conferências. Sigamos as lições e o modelo deixados pelo apóstolo Paulo, produzindo assim frutos para o reino de Deus. Uma pergunta: quais as importantes lições do apóstolo Paulo que vimos hoje?